Pessoal do sétimo ano, muito bom dia para vocês, tudo tranquilo? Vamos continuando aí nossos estudos da apostila de número 2. Vamos entrar na aula de número 17 da apostila 2, tá? Ainda no capítulo 5, que é um capítulo que nós estamos falando de um modo geral sobre atividades do setor primário da economia, portanto atividades aí relacionadas principalmente à agricultura e à pecuária. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais com calma, pessoal, sobre criação de animais, sobre as atividades pecuaristas aí, as diferentes atividades pecuaristas que a gente encontra dentro do território brasileiro. Quais são aí os principais rebanhos que a gente tem aqui no Brasil? A gente vai ver que o Brasil, na verdade, é um dos grandes produtores pecuaristas do mundo, seja tanto no sentido de produção de leite como no sentido de produção de carne. A gente vai ver que tem uma diferença aí em sistemas de pecuária, sistema que é interessante mais para a pecuária de corte, que é a pecuária onde a gente extrai o couro e a carne dos animais, e por outro lado a gente vai ter um outro tipo de pecuária que vai ser uma pecuária mais utilizada para a produção leiteira, tá? Mas isso tudo ao longo da aula eu vou conversando com vocês. Primeiro de tudo, gente, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, ele define da seguinte forma aí os diferentes rebanhos que nós temos no Brasil, tá? Primeiro, nós temos os animais de grande porte. Quem são? Os bovinos, né, bois e vacas, os bubalinos, que são justamente os búfalos, os equinos, que são os cavalos, e os acininos e muar, que são as mulas aí, e os asnos, né? Observando animais de grande porte, pessoal, olha o total que a gente tem no país, 218 milhões de cabeças, né? Muita coisa, certo? Se a gente imaginar que o Brasil tem 210 milhões de habitantes, né, a gente basicamente é o mesmo número de habitantes, mesmo número de pessoas, é o mesmo número de bois e vacas que a gente tem no país. Tá? Aí vocês podem me fazer a seguinte pergunta: Pô, Caê, mas numa situação assim, como é que tem gente que ainda passa fome no Brasil? Pessoal, existe um negócio chamado desigualdade social, concentração de renda na mão de poucos, né, que infelizmente faz com que mesmo a gente tendo esses números absurdos aqui, tem gente que passe fome ainda no Brasil. Até porque uma boa parte dessa produção que eu estou mostrando aqui para vocês é exportada para outros países, tá? O Brasil, por exemplo, é o maior exportador de carne bovina do mundo, certo? Vamos lá, pessoal, animais de grande porte, tá? Um total aí de 65 milhões no nosso país. Quem que são os animais de grande porte? Suínos, os porcos, os caprinos e os ovinos, né? As cabras e as ovelhas, por último. E aí a gente vai chegar nos animais de pequeno porte, que a gente tem mais de 1 bilhão aqui no Brasil. Então, 1 bilhão 252 mil cabeças aí. Do que, gente? Frangos, pintos, galinhas, galos, chester, codornas e coelhos também entram nessa conta, tá? Aqui não está contado, por exemplo, né, alguns rebanhos que não estão caracterizados aqui. Nós não temos aqui nem as abelhas, nem a apicultura, e a gente não encontra nem a piscicultura também, que no caso é a produção de peixes, né? Mas aqui, de qualquer forma, a gente precisa aguardar que o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, define da seguinte forma a pecuária brasileira. Nós temos os animais de grande porte, que são esses que eu já classifiquei para vocês, os animais de médio porte e os animais de pequeno porte. Vamos lá, pessoal. Quais são as funções da atividade pecuarista? Tá? Basicamente, isso é bem tranquilo. Produção de alimentos, né? A gente sabe que alimentos a gente pode pensar tanto na carne, como no leite, como nos ovos dos animais. No caso das abelhas, a gente pode pensar no mel, né? Produção de matérias-primas que posteriormente vão ser utilizadas nas indústrias para se tornar mercadorias que a gente vai comprar. Por exemplo, né, a lã que a gente tira aí de alguns animais, de algumas ovelhas, e depois pode ser aproveitada justamente para quê? Para fazer alguns casacos, né, para fazer algumas roupas. O couro que é tirado dos animais e que depois pode ser utilizado por uma série de coisas, como por exemplo para revestir jaquetas, para revestir bolsas, carteiras, sapatos. O esterco dos animais que pode ser utilizado, por incrível que pareça, para quê, gente? Para a gente produzir adubo aí para ser utilizado em diferentes plantas, né? Para ser utilizado para adubar, no caso, o que, que é o adubo? Na verdade, o adubo ele tem muita concentração de matéria orgânica, o que é bom justamente para você adubar as plantas, para você levar nutrientes para as plantas, né? Então, através justamente muitas vezes das fezes dos animais, você pode produzir esterco e o esterco ele vai virar aí justamente uh,
adubo para as plantas, né? Então a pecuária também tem a ver com produção de matéria-prima, além da produção de alimentos. Fora, pessoal, que a pecuária, principalmente em caso de equinos, aqui pensando em equinos e nos asnos, nos burros também, tá? Transportar pessoas e transportar mercadorias. O que eu estou colocando aqui para vocês é o exemplo do que a gente chama de tração animal, tá? O que, que é isso? O que, que é essa tração animal? A gente tem aqui um agricultor que ele está arando a terra, ele está arando o solo, tá? Está revirando aí o solo, no caso, para abrir aí uns espaços para ele realizar a agricultura, tá? O que, que ele está usando no caso aí, como para no caso fincar aqui ele tem, né, ele tem essa ferramenta que está atrelada aqui ao burro, como vocês podem ver, e conforme ele vai andando, essa ferramenta ela vai dando uma socada, né? Vai, no caso, arando aí um pouco o solo. Então, o que, que acontece? Conforme o burro vai andando, a máquina aqui vai se mexendo e o agricultor vai arando o solo. Isso a gente chama de tração animal. É você utilizar a força do animal em atividades agrícolas, tá? Então, essas são as funções da pecuária. Sistemas pecuaristas, gente, basicamente dividido em dois aí. Um mais subdesenvolvido, um mais pobre, típico de regiões mais pobres, de países mais pobres, e um outro sistema mais desenvolvido, que se utiliza de tecnologia. Sistema extensivo. O que é o sistema extensivo? O animal, o gado, ele é criado solto em grandes propriedades rurais, se alimentando do que, gente? De pastagem, de capim, basicamente, pastagem natural. No sistema extensivo, a gente não utiliza tecnologia. Consequentemente, a produtividade é pequena. Você produz muito pouco. Tá? O sistema extensivo, quando vocês vê o gado sendo criado solto, comendo pastagem, isso é sistema extensivo. O sistema extensivo ele é voltado ao corte, ou seja, né, a produção de carne e de couro. Tá? Até porque a produção de carne de couro ela exige menos do ponto de vista higiênico e sanitário se a gente for comparar, por exemplo, com a produção de leite. Tá? O sistema extensivo a gente encontra em países menos desenvolvidos. Aqui no Brasil, levando sempre em consideração que o nosso país é muito desigual, a gente tem que lembrar que nós temos regiões mais desenvolvidas e regiões menos desenvolvidas. Norte e o Nordeste do país, que teoricamente são as menos desenvolvidas, são aquelas onde a gente vai ter aí primordialmente o sistema extensivo, o sistema que vai, no caso aí, predominar nessas regiões que são as mais pobres do país, é o sistema extensivo. E o sistema intensivo de pecuária, gente? O gado, o animal, ele é criado confinado, comendo uma ração que é totalmente balanceada, que tem fibras, que tem proteínas, que é toda, no caso, balanceada e diversificada. Para quê? Para que esse animal cresça da maneira correta e produza aí tanto leite como uma carne de qualidade. Tá? Geralmente, gados que são criados no sistema intensivo, como eles são criados confinados, tá? O que, que significa? Significa que eles não ficam se mexendo, eles não ficam andando. Tá? O gado andando menos, o que, que acontece? A carne dele vai ficar muito mais macia. Se o gado ficar andando, praticando exercício, andando no local aberto, ele começa a criar músculo, fibra e a carne fica mais dura. Portanto, o sistema intensivo, quando o gado é criado confinado, é criado comendo uma ração confinada e ele não se mexe, ele fica o dia inteiro ali confinadinho, com a cabeça baixa, comendo, ele acaba dando origem a uma carne mais gostosa, né? Sistema intensivo, a gente precisa de pequenas propriedades, tá? A gente não precisa deixar o gado solto num baita espaço, tá? E a gente tem que lembrar principalmente que esse sistema aqui a gente utiliza muita tecnologia nele, principalmente tecnologias que vão ajudar você a produzir leite. Por quê, gente? Quando se produz leite, quando a gente extrai leite dos diferentes animais que dão leite, o que, que a gente tem que observar? O que, que a gente precisa notar para a gente depois levar esse leite e industrializar ele e vender para a gente, para o consumidor comum, para o cidadão normal? O que, que acontece? Esse leite, gente, ele precisa passar por todo um processo de higienização e por vários padrões sanitários. Para quê? Para que ele não acabe azedando, para que ele não acabe estragando, para que ele fique sempre na temperatura correta. Tá? Sendo assim, você só consegue produzir leite através da pecuária no sistema intensivo, que é um sistema mecanizado, que é um sistema, no caso, todo informatizado, mecanizado, utilizando aí máquinas e ferramentas que permitem você manter o leite sempre nas temperaturas ideais, com as condições ideais, justamente para que ele não estrague. Tá? Então lembrar que o sistema intensivo, por mais que produza a carne mais gostosa,
Tá? Lembrar que o sistema intensivo ele produz principalmente leite, tá? Ele é voltado à produção leiteira. Diferente do sistema extensivo, que por não utilizar tecnologia, a gente não vê esse sistema aqui produzindo leite, tá? O extensivo. O extensivo só produz carne. O intensivo produz carne e produz principalmente leite. Tá? Pessoal, outra questão que é utilizada em termos de tecnologia dentro do sistema intensivo é a questão de seleção de raças, você utilizar aí animais de raças específicas, raças mais caras, para eles produzirem um tipo de leite, um tipo de carne mais específico ainda, que vai ser mais caro, que vai ser vendido por um preço mais alto. Isso entra também dentro do sistema intensivo. Vamos dizer que é um sistema mais refinado, do que o sistema extensivo. Evidentemente, pelo sistema intensivo predominar em regiões altamente tecnológicas, ele vai, no caso, lógico, predominar em países desenvolvidos. Se tratando de Brasil, as regiões mais desenvolvidas do país, o sul, o sudeste e o centro-oeste. Pessoal, as principais, tratando aí dos principais rebanhos que a gente tem no Brasil. Bovinos, Brasil é o líder mundial de exportação de bovino, tá? Região de produção de corte, tá? Portanto, aí regiões onde a gente pode ter um tipo de pecuária menos mecanizada, né? Mais extensiva. A gente tem principalmente no centro-oeste, no interior do sudeste, e também nos pampas gaúchos, no sul do Rio Grande do Sul. E produção de leite, pessoal, onde a gente vê a produção leiteira através dos bovinos, principalmente no sul de Minas Gerais e no Vale do Paraíba, que é a região que fica entre as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, né, em estados diferentes, evidentemente. Tá? São as principais regiões aí produtoras de bovinos no país, separando a produção de corte da produção leiteira. Caprinos e ovinos, gente, cabras e ovelhas, principalmente criados de maneira extensiva no Nordeste do Brasil. Suínos, os porcos, tá? O Brasil é um dos maiores produtores e exportadores de porcos do mundo, principalmente carne de porco, evidentemente, né? Nós sabemos aí no caso que a região sul é a principal região de destaque em termos de produção de suínos no Brasil, tá? Principalmente o estado de Santa Catarina. É a região sul com 3 estados, né? Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul se destaca pela produção bovina e a gente está vendo aqui que Santa Catarina se destaca principalmente aí pela produção de suínos. Bubalinos, os búfalos, animais muito grandes, geralmente de regiões quentes e úmidas. A gente encontra principalmente no norte do país, na região amazônica. Equinos, gente, equinos que, basicamente os equinos até uma certa época da nossa história, até um determinado momento, eles foram muito utilizados para transporte, cargas, seja transporte de mercadorias, transporte de carga, transporte de pessoas, tá? Atualmente a produção de equinos ela está muito mais ligada, ela está muito menos ligada à questão de servir de transporte aí no caso para mercadorias e está muito mais ligada a seguir transporte para ser transporte de pessoas e também para servir como esporte mesmo, né? Vocês já devem ter devem ter ouvido falar de hipismo, equitação, que são esportes aí que se utilizam de cavalos, né? E realmente hoje a produção de equinos ela está muito mais voltada para esses aras que cuidam desses cavalos bonitos que servem para fazer equitação do que propriamente criação de cavalos para carga, né? Para no caso escoar, levar mercadorias de um local para outro. Pessoal, apicultura, abelhas no caso, produção aí de abelha, para quê, gente? Para a gente extrair evidentemente o mel, onde a gente encontra em boa parte do Brasil, regiões sul, sudeste e também do nordeste. Por último, frangos, pessoal. O Brasil é líder mundial de exportação de frangos, tá? Eu falo aqui de uma cidade de São Carlos, que é uma das maiores produtoras de frango do país. Tá? Porém, a gente vai destacar a produção de frangos, principalmente no estado do Paraná, né? O último estado da região sul que faltou a gente falar aqui, né? Falei do Rio Grande do Sul em termos de produção bovina, falei aí de Santa Catarina em termos de produção suína e sobrou o estado do Paraná em termos de produção de frangos. Beleza, pessoal? Vamos resolver aí os exercícios da página 136. Questão número 1. Quando o sistema de produção é considerado extensivo, criação do gado solto em grandes propriedades, comendo pastagem natural, pouca utilização de tecnologia, tá? Geralmente, sistema extensivo voltado para a produção de corte, enquanto o sistema intensivo é para a produção leiteira, que é o que ele vai perguntar, inclusive, na 2 para a gente.
Quando o sistema de produção é considerado intensivo, né, o gado é criado confinado, geralmente pequenas propriedades, com instalações adequadas, modernas técnicas e tecnologias de criação, mão de obra mais especializada, né, portanto uma mão de obra aí formada por trabalhadores que estudaram, geralmente pessoas realmente aí que fizeram faculdade relacionadas à agricultura, agronomia, pecuária, né? E lembrar também que no caso aí da produção intensiva, a produção intensiva ela se volta, no caso aí bovino, principalmente para a produção de leite, que é uma produção mais complicada, né, que exige aí maiores padrões sanitários e de higiene. Na questão número 3, pessoal, vocês têm que construir um gráfico, né? Então ele dá aqui o nome dos diferentes rebanhos que nós temos aqui no Brasil, né? Os efetivos de rebanhos que nós temos no Brasil. E aqui, aí que no outro eixo aqui do nosso gráfico, a gente tem aí milhões de animais, né? Então 100 milhões, 200 milhões, 300 milhões, chegando a mais de 1 bilhão aqui, né? Que seria, no caso, a gente vai ver principalmente dos frangos, galinhas, pintos, né? Então, o que, que ele quer? Que a gente construa um gráfico observando aqui, né, cada uma das categorias, a gente vê quanto tem e pinta aqui o suficiente. Então, a gente vai ver que dos bovinos, que chega a 210 milhões, a gente vai pintar um pouquinho acima dos 200 milhões, tá? Que vão se destacar também na nossa pintura os suínos, que chegam quase a 40 milhões, né? A gente desenha ele um pouquinho aqui para cima do zero. Evidentemente aqui as galinhas, 210 milhões, que vão ficar aí na mesma linha basicamente dos bovinos, e destacar principalmente galo, chester, frangos e pintos aqui com mais de 1 bilhão de cabeças no Brasil. Beleza, pessoal? Estou disponível para dúvidas. Muito obrigado.